Olá, seja muito bem-vindo ao canal Português Descomplicado. Eu me chamo Lucas e hoje vamos falar um pouco sobre as classes gramaticais da língua portuguesa. Você tem alguma dificuldade no assunto ou não sabe muito bem sobre o tema? Então fique tranquilo, pois o intuito dessa aula é abordar o assunto de uma forma bem simples e descomplicada. E lembrando, esse é um assunto extremamente importante e ele é cobrado em coisas como concursos públicos, Enem, etc. Então, eu recomendo fortemente que você preste muita atenção em cada detalhe do vídeo. Entendido tudo isso, pega papel e caneta e vamos lá! Basicamente, as classes gramaticais são categorias que agrupam as palavras com base em suas funções em uma frase. Existem 10 classes, um número que é bem fácil de guardar, né? E elas são substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, advérbio, conjunção, interjeição e preposição. São muitos termos, né? Mas não se assuste, é bem simples. Calma aí que vamos dar uma passada em cada um deles. Começando pelo substantivo, essa é a classe que é mais fácil de entender. Basicamente, são palavras que nomeiam as coisas, como por exemplo, pessoas, lugares, animais, ideias, sentimentos, etc. O nome Pedro, por exemplo, é um substantivo, São Paulo também, felicidade, cachorro, entre outros. Agora pegue o papel e caneta e anote o seguinte: os substantivos são palavras que nomeiam as coisas, beleza? Artigos. Os artigos são palavras que acompanham substantivos para indicar se eles são conhecidos ou não, e alguns deles são o, a, os, as, uma, uns, etc. Por exemplo, na frase a casa está limpa, o artigo a serve para indicar uma casa específica. Já na frase uma casa azul, o artigo uma serve para indicar uma casa qualquer. Entendeu? Sendo assim, os artigos acabam ajudando a contextualizar os substantivos. Adjetivos. Os adjetivos são bem simples de entender. Basicamente, os adjetivos são palavras que dão características aos substantivos. Por exemplo, na frase cachorro feliz, o adjetivo é a palavra feliz, e ele é responsável por adicionar uma característica ao substantivo cachorro. Outro exemplo é a frase mesa redonda. O adjetivo aqui é a palavra redonda, e ele adiciona uma característica ao substantivo mesa, entendeu? Sendo assim, anote o seguinte aqui: os adjetivos são palavras que dão características aos substantivos. Pronomes. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham substantivos. Alguns deles são eu, tu, ele, meu, isso, aquilo, etc. Por exemplo, na frase o livro é interessante, ele é muito bom, o pronome ele acaba substituindo o substantivo livro. Já na frase a Maria trouxe seu livro, o pronome seu acompanha o substantivo livro. Então, anote o seguinte: os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Verbos. Os verbos são palavras que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza. Para ficar fácil de entender, basicamente, eles informam o que alguém faz, como se sente ou algum fenômeno da natureza. Exemplos: Felipe plantou trigo em sua fazenda. O verbo da frase é a palavra plantou, já que ela expressa uma ação que ocorreu no passado. A Maria está feliz. O verbo dessa frase é a palavra está, já que ele indica como a Maria se sente. Amanhã vai chover. Nessa frase, como você já deve ter percebido, o verbo é a palavra chover, já que ela descreve um fenômeno da natureza. Entendido tudo isso, anote o seguinte: os verbos são palavras que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza. Numeral. Essa é uma classe gramatical muito usada no dia a dia. Em resumo, essa é uma classe composta por palavras que indicam quantidade, ordem ou fração. Essas classes são geralmente classificadas como cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários, sendo que cada tipo é usado em contextos numéricos diferentes. Exemplos: Felipe tem 3 cachorros. A palavra 3 é classificada como cardinal, pois ela indica uma determinada quantidade de cachorros. Maria ficou em segundo lugar na corrida. Nessa frase, a palavra segundo é classificada como ordinal, porque indica a posição ou a ordem em que ela ficou na corrida. O preço do produto aumentou 7 vezes. Já nessa frase, 7 vezes é um numeral multiplicativo, porque essas palavras expressam a ideia de que uma determinada quantidade é multiplicada por 7.
André comeu 1/3 da pizza. Nesse caso, o conjunto 1/3 é classificado como um numeral fracionário, porque representa uma parte de um todo, entendeu? E isso indica que a pizza foi dividida em 3 partes iguais, e André comeu uma dessas partes. Anote a seguinte informação: a classe numeral é uma classe composta por palavras que indicam quantidade, ordem ou fração. Advérbio. Os advérbios possuem a função de modificar o sentido do verbo, de adjetivos ou até mesmo de outro advérbio, adicionando informações sobre como, quando, onde, por que ou em que grau uma ação acontece. Exemplos: Márcia corre rapidamente. Nessa situação, o advérbio rapidamente modifica o verbo corre. Marcos chega amanhã. Já nessa frase, o advérbio amanhã modifica o verbo chega e indica quando a ação ocorrerá. O cachorro está aqui. Nessa, o advérbio aqui modifica o verbo está, informando sobre a posição do cachorro. Agora anote o seguinte: os advérbios possuem a função de modificar o sentido do verbo. Eles servem para adicionar informações sobre como, quando, onde, por que ou em que grau uma ação acontece. Conjunção. As conjunções são palavras que conectam orações ou palavras dentro de uma frase. Elas têm o intuito de deixar o discurso mais fluido e estabelecer relações de sentido entre os elementos. Algumas são e, mas ou porque, embora, se, quando, etc. Exemplos de uso: eu gosto de maçã e banana. Nessa frase, a conjunção e serve para as palavras maçã e banana, que possuem a mesma função na frase. Felipe estuda para a prova porque quer passar. Aqui, a conjunção porque serve para ligar duas ideias, a de que o Felipe estuda para a prova, ou seja, uma ação, e a de que ele quer passar, um motivo. Agora, anote o seguinte: as conjunções são palavras que conectam palavras dentro de uma frase. O intuito delas é deixar o discurso mais fluido e estabelecer relações de sentido entre os elementos. Interjeição. As interjeições são palavras ou expressões que transmitem emoções, sentimentos ou reações rápidas. No geral, elas sempre são acompanhadas por um ponto de exclamação. Exemplos: uau, oba, nossa. Elas são muito importantes, já que ajudam a transmitir o estado emocional de quem fala de uma forma rápida e direta. Anote o seguinte: as interjeições são palavras ou expressões que transmitem emoções, sentimentos ou reações rápidas, e elas são sempre acompanhadas por um ponto de exclamação. Preposição. As preposições são palavras que ligam substantivos, pronomes ou frases a outras palavras na oração, e o intuito delas é ajudar a indicar relações de lugar, tempo, causa, etc. Alguns exemplos de preposição: em, para, de, sobre, com. O livro está em cima da mesa. Aqui, a preposição em indica o lugar onde o livro está. Ele falou sobre o filme. Já aqui, a preposição sobre indica o assunto. Agora, anote o seguinte: as preposições são palavras que ligam substantivos, pronomes ou frases a outras palavras na oração, e elas são essenciais para dar clareza e contexto nas frases. Enfim, esse vídeo é um resumão sobre as classes gramaticais, que é um conteúdo bem extenso. Se você não entendeu algo ou sentiu que faltou algum ponto específico, fique tranquilo, se inscreva no canal, pois em breve vou postar um vídeo para cada classe, explicando tudo nos mínimos detalhes, beleza? E se você já é do futuro, entre aí no canal e dá uma olhadinha, pois provavelmente esses vídeos já existem. Obrigado por chegar até aqui, bons estudos e Deus abençoe a todos!